Gente, um disclaimer importante. Nesse episódio a gente trata sobre temas sensíveis, sobre temas que abordam violência das mais diversas naturezas. Então, se esses temas sensibilizam, por favor, não assistam. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está vendo ou ouvindo este podcast, o 13º ou 14º? Não sei, não importa. Esse aqui é o 14º, né, que ele falou. Está no ar mais uma gravação do Manda Pro Jurídico Podcast, versão 14, né? Episódio 14. Agora com a informação da Rebeca tudo fica mais fácil. Eu sou o Rodrigo Ávila, estou aqui acompanhado dos meus sócios, amigos, irmãos e camaradas. Natália Dias, Pedro de Regina, tudo bem com os doutores? Tudo certo. Hoje, não só eu tô com uma alergia absurda, crise alérgica braba, com 2 remédios aqui, como o nosso som também deu uma crise aqui e queimou antes da gente gravar. Então isso aqui já é uma segunda tentativa, mas espero não pedir música do Fantástico nas gravações aqui e gravar a terceira. Vamos lá. Se tiver uma merda, a gente fala que a primeira vez estava melhor e tá tudo certo. Natália, alguma amenidade inicial pra trazer agora? Não, gente, zero amenidade inicial. Eu só vou me aproveitar do antialérgico que o Pedro tomou. Qualquer abobrinha que eu falar aqui hoje, por favor, a culpa é do antialérgico que o Pedro tomou e tá no ar. Hoje a gente tá com uma energia aqui, energia de confusão. É energia de confusão que está instalada aqui nesse podcast. O caos está instaurado. E qualquer coisa que a Natália falar nesse momento não vai ser capaz de superar o brilho dessa camisa que ela está usando, que tá um espetáculo isso aqui. Eu tô olhando, a luz bate aqui, vem no meu olho, ficou até... vai até complicado Rodrigo, pra mim. eu já tenho a capacidade de reluzir naturalmente. Ainda botei uma blusa pra conseguir aumentar essa minha capacidade, entendeu? Se nossos pais estivessem aqui, ia dizer que é blusa de discoteca, né, amigo? É verdade. Seus pais não, Pedro. Assume que isso aí também orbita Não, no discoteca seu... não. Acho que era boate deitada na minha geração. Mas eu já ouvi muito discoteca. E, bom, a gente não pode fugir disso, né? A vida desse podcast é assim. O homem vem de novo. Ele é uma máquina de pílulas. Ele mesmo. Pedro de Regina é as pílulas do Barão da Lagoa, que passou um carnaval ameno, aproveitando a cidadania monegasca, como disse anteriormente. E agora ele volta novamente com as informações aí que o público tá ansiosíssimo para ouvir, para ver. McDonald's, né? Que já não é a primeira polêmica, nem será a última envolvendo a franquia, a franchise de restaurante de fast food mais famosa do mundo. Inclusive, fica aqui, dando uma de Natália aqui, fica a indicação do filme Fome de Poder. Excelente filme. Excelente filme. Muito bom. Tem na Netflix, não sei se ainda tem, mas tinha. Roubou o lugar da Natália de pílulas cinematográficas. Culturais. Gente, aqui a gente não rouba nada, a gente intercambia o nosso talento, o nosso carisma. Bela saída. Mas diga. Vamos lá. McDonald's aí vendendo hambúrguer de picanha, que não é picanha, né, galera? Já teve a questão lá da carne de minhoca lá atrás, agora hambúrguer de picanha, que não é picanha. Mas você tá pagando por mais caro pra ser esse hambúrguer aí que era pra ser picanha e não é, né? E aí, o que vocês acham? Processa, não processa? Alguém percebeu o gosto de não picanha no hambúrguer de picanha? Entre aspas, picanha? Cara, eu acho isso erradíssimo, além de ferir objetivamente o Código de Defesa do Consumidor, Sim. que, diga-se de passagem, é um ganho enorme para a sociedade. Eu acho isso, assim, uma... É um advento, né, pro mundo. O nosso CDC é uma das coisas mais inovadoras que existiu na história recente do direito. Exato, com certeza absoluta. Do Brasil, né? Do Brasil, em relação até outros... Até os outros países, com inclusive. certeza, é incrível. A Inversão Donos da Prova é um instituto revolucionário, assim, pro Brasil. Não, incrível. Eu não é uma área que eu atue muito, mas o pouco que eu já flertei, eu gosto muito do direito do consumidor. Mas eu acho que demonstra um antiprofissionalismo, que é uma forma de captação de cliente que não deve ser aceita. Você não pode deliberadamente enganar o seu consumidor. Você tem que ser honesto do que você está vendendo. Claro que você pode... Sem dúvida. Claro que você vai poder vender aquilo da melhor forma possível, você vai trazer sempre o melhor ângulo, você vai fazer o marketing
melhorando o seu produto. Eu brinquei aqui, eu já tenho uma luz natural, botei uma blusa, não tem problema. Agora, você dizer que você tá vendendo um insumo e naquela mercadoria não ter um insumo básico, eu acho que isso fere não só o nosso arcabouço legal, como fere o que norteia a nossa sociedade, que é uma questão de boa fé. Perfeito. Fere a boa fé. E aí, só fazendo parênteses aqui nesse gancho, boa, vai. o que achei curioso foi que pouco tempo depois o Burger King, que é o concorrente direto, anunciou também que o hambúrguer de costela não tem costela. É um cheirinho de costela lá. É o famoso cheirinho, né? Que meu time já sofreu muito com esse cheirinho aí. É, o cheirinho de costela no hambúrguer, que não é de costela. Então, a minha pergunta pra vocês é: vocês acham que o Burger King fez uma denúncia voluntária aí, se antecipando ao que podia vir de cagada em cima dele por conta desse precedente do McDonald's? Ou você acha que... A água bateu no bumbum. Por que vocês acham que eles falaram isso dessa forma? Porque, na minha opinião, coincidência não foi. Não. É muito perto as datas dos eventos do McDonald's sofrer essa acusação e ter tudo isso acontecendo. Uma semana no máximo. No máximo. Foi. E o Burger King vinha, olha, o meu também de costela não é de costela. Entendeu? Eu achei muito estranho, além de ser horrível também. Mesma coisa do McDonald's que a Natália falou aqui, se aplica ao Burger King. Perfeito. Não atenua em nada ele ter antecipado, eventualmente, não sei se foi uma antecipação ou se efetivamente também bateu lá na porta dele alguma notificação, mas acho muito ruim. Acho muito... isso até conversa com uma pauta que, já dando spoiler, de ESG que a gente vai falar, que é como você trata com o seu consumidor, né? Esse diálogo com o consumidor que o McDonald's e o Burger King tiveram, burlando a confiança do consumidor e vendendo um produto que, na verdade, não era o que estava sendo feito, eu acho que causa uma mancha na marca e nos produtos que vão ser ali comercializados muito grande. E isso já tinha acontecido, agora eu tô falando aqui, acabei de lembrar, na verdade. O chocolate alpino também... Não. Meu Deus. Isso aí não seria uma novidade, Rodrigo. Acho que ninguém acha que veio dos Alpes. Mas o chocolate alpino, quando ele fez a versão em pó, ele não usava o mesmo chocolate do alpino. Entendi. E aí também bateu lá, Proconzinho lá, notificando a galera pra falar: meu amigo, se você vende o em pó dizendo que é alpino, use o chocolate alpino e não o genericão lá da marca. Entendi. Então, é outra também, que aí eu acabei de lembrar falando disso aqui agora, que também bateu ali e fica feio, né? Eu acho que, de repente, é até legal um dia a gente fazer um podcast sobre consumidor. Porque, por exemplo, nesse caso... O McDonald's, ele não induziu o consumidor ao erro. Ele deliberadamente fez uma propaganda enganosa. Porque uma coisa é você induzir o consumidor a erro. Ou seja, fazê-lo, levá-lo a crer algo, mas sem ser explícito. O McDonald's vendeu Mac Picanha. Em que não há picanha no Mac. Durante anos. Não, e ganhou dinheiro assim, é mais caro o sanduíche. Porque eu duvido que ele custe o mesmo preço do cheeseburger. Não é. Entendeu? Esse Mac Picanha, assim, a minha visão como consumidor ávido de hambúrgueres no Rio de Janeiro... Menos que Taleco Teco. Não, marido da Rebeca. Taleco Teco. Eu acho... Cara que é conhecido pela atendente do McDonald's. Ele chega lá, a pessoa já trata: e aí, Taleco, como é que você tá? Como é que vai a família? É assim, esse nível. O cara faz combo no McDonald's. Ele só é mesinha alta, combinho de McDonald's. O moleque é um fenômeno. Fenômeno. Eu acho que o Taleco tinha que dar a opinião dele. Taleco, o que é que você acha? Fala pra gente. O que é que você acha sobre isso? Perfeito. Fala pra mim. Aqui, mas... Fazer uma live com o Taleco. O Taleco chega especialista. agora. Tá, ele chega pra falar. Seria maravilhoso. Não, gente, só pra arredondar, que eu falei que a gente sempre tenta desjuridicar, né? A inversão do ônus da prova. O pessoal é meio juridiquês exageradamente, né? Então, é só pra explicar brevemente, a inversão do ônus da prova é que quando a gente ingressa no judiciário, a parte autora tem a obrigação, né, tem o ônus de provar as alegações que ele está levantando na parte dos fatos. No direito do consumidor, o CDC, quando há um desequilíbrio de forças entre as partes, e o que é esse desequilíbrio? É uma empresa do tamanho do Burger King, uma empresa do tamanho do McDonald's, essas grandes empresas de varejo, enfim, etc. Com o consumidor, entende-se que há um desequilíbrio de forças muito grande ali, no sentido de provar as alegações. Então, quando é identificado esse desequilíbrio, o judiciário inverte o ônus da prova. Então, a pessoa na posição
da parte ré, que é a empresa, tem que provar que a outra parte não está falando a verdade. Correto? Correto. Você tá denso hoje, né, Rodrigo? Falando de inversão do ônus da prova, dando explicações aqui. Não, mas eu acho legal, acho legal. De vez em quando tem que valorizar o OAB, né? É isso aí. Tem que... A verdade é cara. Tem que tirar o vademecum do armário, falar, vem aqui, vamos falar sobre isso. Mas é só eu acho que é importante o pessoal entender brevemente, porque, cara, o direito do consumidor talvez seja uma das searas que tenha mais procura, né? E mais dúvidas também. Com certeza, com quanto certeza. mais claro o cidadão tiver essas informações, eu acho que é melhor para todo mundo. Até para o advogado também. Que facilita na reunião de apresentação, etc. E outra coisa também que eu queria levantar aqui de pílula, na verdade não é nada muito jurídico, não, é só uma atualização de um episódio que a gente fez. A gente fez sobre a Fórmula 1, né, e a aquisição da Liberty Media. A Audi e a Porsche estão em negociações para entrar na Fórmula 1 para 2026. Eu vi isso hoje. O que é um grande indicativo, que são marcas poderosíssimas no mercado que estão interessadas nesse boom que está rolando aí do ponto de vista de procura, né? De aumento de telespectadores, de consumidores, etc. Então, vamos acompanhar aí os próximos episódios dessas negociações. E tomara que sejam montadoras competitivas no cenário da Fórmula 1, né? Porque elas já são no mundo automobilístico, mas o cenário de Fórmula 1 é outra coisa, outra história. Essa galera não vai entrar de bobeira, não é possível. Mas não é questão de entrar de bobeira, porque, por exemplo, você tem a Aston Martin, que é uma... é a Aston Martin. É a Aston Martin. É o carro 007. Exatamente. E na Fórmula 1 ela não é tão competitiva como uma Mercedes, como uma Red Bull, como outras montadoras, né? Então, tomara que seja. Porque quanto mais competitivo for, mais intrigantes são as temporadas. E melhor é o produto, né, pro consumidor. Pra vender, sem dúvida alguma. Melhor pra Liberty. Agora, Nath, você quer complementar com alguma coisa? Não, eu só queria fazer eu tô uma mulher de poucas palavras hoje. Mas impactante na imagem. Eu tô uma mulher de muito brilho e poucas palavras. Se eu puder, rapaziada, se eu puder indicar uma coisa... Assistam esse podcast, que esta bunda de Natália está uma coisa louca. Tá cegando meus olhos esse negócio aqui. Vai sair daqui direto pra noitada. Espetáculo. Quem me dera. Diga, Pedrão. Eu tava vendo que tá tendo um julgamento muito conhecido agora, né? Muito falado, que é do Johnny Depp. E ele tava escalado pra fazer o 6º Piratas do Caribe. E por conta desse julgamento, ele perdeu 22,5 milhões de dólares que ele ganharia para fazer esse filme. Então, abrindo esse gancho aí, Rodrigo, chama a nossa pauta de hoje. Então, rapaziada, a gente gosta sempre mesclar, né? Trazer episódios mais conceituais e episódios mais fáticos. Por exemplo, a gente trouxe o caso do Monark, a gente já trouxe essa questão da Fórmula 1 também. O próprio SAF, o Elon Musk, que foi da semana passada. E esse a gente vai nessa pegada também, que é esse caso que tá rolando aí do Johnny Depp com a Amber Heard, que é um caso que tá tomando... Eu acho que ninguém esperava que fosse tomar essas proporções, assim, de chegar realmente ao judiciário, porque não é comum, tipo, em pessoas internacionais, famosas internacionais, né? Chegar a esse caso. A gente lembra, talvez, do O.J. Simpson lá atrás... E também era um caso de assassinato, né? Não tinha como não chegar, né? Porque eu acho que esse caso que ganhou muita notoriedade foi que as duas partes têm argumentos prós e contras. Exatamente. Geralmente é um lado. Geralmente sei lá, em regra mesmo, é o homem, né? Que causa algum tipo de assédio, dano ali no relacionamento, e a mulher acaba sendo mais vítima, em regra. Não tô falando que seja todos os casos, mas em regra a gente sabe que é isso que acontece. Tanto é que no Brasil aqui a gente tem uma lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que protege mulheres, e recentemente mulheres trans também foram abrangidas aí numa decisão da STJ, que a gente já comentou aqui também. E aí fugiu um pouco dessa regra, desse lugar comum, entre aspas, do que os relacionamentos, dos que são as disputas, de tudo isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então eu acho que isso que foi o que deu uma mídia maior, apesar de ser o Johnny Depp, que já é uma pessoa famosa, e naturalmente já chamaria pessoas para poder acompanhar o julgamento e se inteirar quem é fã do cara e quem não é. Mas eu acho que nesse caso especificamente foi a dualidade de argumento e provas que ainda tá rolando e que a gente, cena de próximos capítulos... A gente não tem todas as respostas ainda, né, Nath? Cara, eu acho que é válido pra gente contextualizar que
Essa ação que tá rolando agora é a segunda ação que tá acontecendo entre eles. E essa é uma ação de reparação de danos. Então, ele entrou com uma ação contra a ex-mulher por causa de um artigo, de um texto que ela escreveu num jornal. E ela não citou nominalmente o Johnny Depp, mas ele entendeu, e provavelmente todas as pessoas estavam assessorando ele, que a imagem dele estava sendo difamada a partir do que ela estava falando, exatamente. Porque ela fala sobre uma mulher que viveu um relacionamento abusivo e como os órgãos, eles são machistas, como todo o aparato é machista, e a fala dela foi colocada de lado. Eu concordo com o conteúdo do que ela estava falando. Agora, se ela está falando diretamente pro Johnny Depp, e se isso faz sentido na relação dela, talvez seja isso que eles estão discutindo agora. E pegando o que o Pedro falou, que, obviamente, né, a gente conseguiu ter informações sobre isso, tanto quanto qualquer pessoa. A gente pegou no Google e começou a olhar todas as reportagens que tratam sobre isso. A gente não tem a menor... A gente não tem nenhuma entrada jurídica em nenhum grande documento pra falar. Nenhum insider ali do Nenhum caso. insider. A gente não tem acesso a Hollywood ainda. Ainda. Com essa minha blusa aqui, gente, eu e Hollywood, a gente tá aqui, Estelar ó. essa blusa. A gente tá aqui, ó. Inclusive, eu acabei de pensar, talvez inconscientemente, eu tenha botado de manhã essa blusa pra pensar, eu vou falar sobre Hollywood, então eu vou ver estilo Met Gala. Entendi. Cara, essa galera se veste muito mal no Met Gala, cara. Eu não consigo achar aquilo maneiro. Shine bright like a diamond. Vai lá. Isso. Mas o que eu ia falar é uma guerra. Essa ação especificamente, que ela tá sendo tratada na Virgínia hoje, por causa da sede do jornal em que ela falou, em que ela escreveu o texto. Ela é uma guerra de narrativas, basicamente. É isso que o Pedro falou, ela é uma guerra de narrativas. Então você tem... Eu vi um número, eu não sei se vocês vão conseguir... Se vocês chegaram a ver... Eram, assim, 172 testemunhas arroladas. Entre testemunhas dela e testemunhas dele. Então, assim, muita gente falando. Se fosse aqui no Brasil, já não ia rolar isso. O juiz já ia ficar impaciente, já ia começar a Não, mas eu não sei se, de fato, todas as pessoas vão testemunhar. De fato, não faz sentido um julgamento ficar arrastado desse tamanho. Mas tem muita gente. E você pega nomes de peso, por exemplo. James Franco. Uhum. Ele, em tese, é uma testemunha dela, porque ele agregaria algo a ela. Eu acho até que o Elon Musk, ó... Eu vi isso. Porque o Elon Musk e a Amber, eles foram namorados entre 2016 e 2018. Cara, isso é Caramba, muito imagina o aleatório. peso. E ela diz... Não é nada, cara. Esse mundo é mó... Isso é rolê mais aleatório que Pelé e Xuxa, Cara, cara, daqui a pra pouco a gente tá tomando show com o Elon Musk também. Relaxa aí. A Natália tá assim, inclusive, porque ela conhece o Ricardo Amaral. Nossa, Cara, essa é uma história pro gente, próximo episódio. Essa é uma boa história. Mas é uma boa história. Me lembrem que eu vou contar aqui. isso é pra episódio polêmico. Pede no comentário aí que a gente conta. Pedro. Até me nervoso. perdi. Tô nervoso. Guerra de narrativas. Eu gostei desse tópico. Guerra de narrativa. É o que é uma questão muito comum hoje em dia, né? Quando a gente entra num... Cara, qualquer questão que há certa dualidade, como o Pedro falou, a gente vira... Tudo se torna uma guerra de narrativas. Cara, a gente vai entrar numa eleição agora, a gente viu como foi a última. Sim. É uma guerra de narrativas. Ainda mais com o boom mensal de aumento nas redes sociais, de usuários, de engajamento. Isso já é uma realidade, e é uma realidade que tende a ficar cada vez mais próxima da gente e dos novos fatos que vão acontecer no dia a dia. Até porque a bipolarização vende, né? A bipolarização vende. Exatamente. Engaja. Claro. Exatamente. E como já diria o filósofo, toda história tem 3 versões, né? A minha, a sua e a certa. Exatamente, é a verdade. Isso. Eu não concordo com esse ponto, mas a gente chega lá. Da verdade, das 3 versões? Exatamente. Eu não acho que exista uma verdade objetiva, que exista como alguns aspectos jurídicos falam sobre a busca da verdade real. Eu não acho. Eu acho que a realidade, ela é uma interpretação. Ela é uma interpretação cultural, ela é uma interpretação temporal. Dependendo da maneira como você veja, do tempo em que você está, da circunstância de quem você tem uma percepção diferente da realidade. Eu não acho que a realidade seja uma coisa só, muito menos que a verdade seja uma coisa só. Gostei disso. Me dá um exemplo. Qualquer coisa. Te peguei Não. no pulo. Não, A gente pode sair daqui. Tá A gente pode sair daqui. E eu posso ter a percepção que esse podcast foi irado, que a gente falou E você coisas que pode agregou. achar que não. Você pode achar que não, que foi horrível.
Entendeu? Então, aí a verdade vai estar pelos nossos ouvintes, que vão Não, dizer vai se foi bom ou se não vai foi. ser a percepção deles. O máximo que a gente pode ter é uma verdade quantitativa. Então eu vou entender que a realidade, ela é a partir do maior número de pessoas que entendem as coisas assim como elas deveriam ser. Então, a realidade- Só que isso também é um aspecto cultural. Então a realidade nunca é objetiva pra você? Não. Nunca vai um número, depende, sei lá, um número específico que vai talvez Não. traçar alguma interpretação, não. Não, eu acho que a realidade, ela é uma interpretação. Eu Que gosto a desse- eu gosto vida desse é uma posicionamento lógica da Natália. de ponto de vista, de perspectiva. Interessante. Eu gosto desse posicionamento da Natália e eu concordo com ele, mas não fui eu que fui o autor da frase, apenas fiz uma brincadeira aqui pra deixar claro. Exatamente. Pesou o clima. Não, mas voltando, uma coisa que eu queria falar sobre o julgamento é o Diga. seguinte. Essa segunda... Em tese, o Johnny Depp é um ator... Não, ele Não, em tese não. A como assim? realidade... Essa realidade é uma realidade objetiva. Isso é uma Ele é o realidade Jack Sparrow, objetiva. cara. Ele é um ator muito A gente superior. não vive aqui em Matrix, Natália. Ele é um ator muito superior à ex-mulher dele. E quem entrou com essa ação foi ele. Então, assim, o movimento midiático... Ele tem muito mais a perder do que ela. Hoje, né? Objetivamente. Tudo Eu bem acho que ele já tá pedindo... perdeu. Eu acho que os dois já Ele perderam. falou isso, Eu né? acho que ele já perdeu. Eu até fico... Mas se ele ganhar, sei lá, ele pediu 50 milhões de condenação. Se ele foi. ganhar 50 milhões, Ele ele já tá perdeu, perdendo. óbvio. Porque, não, mas ele vai voltar. É tipo o Will Smith, que a gente conversou aqui da questão do Oscar, que deu o soco. Cara, você pode ter o ponto de vista, você defenda ele 100%. Eu acho que ele defendeu a mulher, ele tava certo, tinha que fazer aquilo. Ele já perdeu. Você acha que esse tipo de situação o cara não se recupera mais? Não, cara, se recuperar, você pode se recuperar, mas você vai ter sempre aquela manchinha. É uma cicatriz. Discordo. Eu acho que é uma cicatriz. Mas a gente tem o caso do Neymar. O caso do Neymar que ele provou por A mais B que, enfim, ele estava sofrendo... O que estava sendo apresentado contra ele não era a realidade dos fatos. E, cara... Tá bom, hoje... da Nádila que você tá Mas eu falando. acho que o desgaste é Mas aí eu vou menor. te falar o caso do Neymar. E ele cair. O cara é um craque, é um fenômeno. Ele se cai, manchou a imagem dele pra sempre. Não, mas peraí. A gente tá falando uma coisa dele dentro dele no campo bola, outra coisa é Então, mas a ameaça que ele sofreu Tudo jurídica. bem, mas ali, a profissão dele é essa. O que eu quero falar a profissão do Johnny Depp é essa. A dele é outra. Então, se você for traçar um paralelo de acordo com a sua profissão, que eu quero dizer, eu acho que toda forma que você, de alguma... Todo caso que eventualmente atinge a sua profissão especificamente, causa uma mancha. Por mais que você consiga dar a volta por cima, você consiga contornar, por mais que o Johnny Depp volte a fazer o Piratas do Caribe ou qualquer outro filme e ganhe o Oscar, eu acho que vai ter sempre aquele questionamento, que como muito bem a Natália disse, são as realidades. Não, ainda que ele seja absolvido no caso, vai ainda continuar uma parcela de pessoas que vai entender que ele, mesmo tendo sido absolvido, ele foi culpado daquela história. Nesse caso, indenizado, porque ele entende que ela difamou ele, porque ela falou coisas que não são verdadeiras, Sim, né? Exatamente. Por exemplo, a eleição, que é um tema mega polêmico. Tem gente que vai votar no Lula e acha que o cara tá certo. E por ele ter sido absolvido agora no STF das condenações e não ser mais preso, então aquilo tá certo. Como, às vezes, essas mesmas pessoas lá atrás entendiam que por ele ter sido condenado, ele tinha que ter sido preso, entendeu? E é o que a Natália falou. São realidades que, de acordo com eventos históricos, questão cultural, momento, influenciam na sua perspectiva. Então eu acho que, independente dele ser condenado ou não, independente dele ser... Vamos dizer que ele ganha ação judicial. Eu acho que, mesmo assim, ainda terá uma parcela de pessoas que não vai concordar com o julgamento. E assim vai estar manchada a imagem dele. De repente, essa parcela pode ter... Seria seguidor dele, deixou de ser. Seria fã do cara, deixou de ser. E é importante pensar que ela também perdeu. Ela iria participar agora, ou talvez ainda vá, do filme do Aquaman. Não, ela já fez o Aquaman 1 ou 2. Sim, mas aí ela faria Sim, a próxima, ela perdeu faria a a sequência. personagem, Fizeram uma petição que tem mais de 2 milhões de assinaturas para que ela não participe. Então, assim, é uma guerra de narrativas e é uma guerra em que todo mundo ali perdeu. E eu acho que a grande questão ali dessa ação especificamente, que aí é importante a gente citar, essa ação que a gente tá falando é uma ação civil, não é uma ação penal. Boa, muito importante. A ação, ela é civil, ela só quer dizer... Por que eles estão... Tudo tá girando em torno de um relacionamento abusivo, se ele agrediu ou se ela agrediu. Porque é com base nisso que vai dizer se fazia sentido ou não ela dizer o que ela disse. Se ela foi pra todo mundo, se ela foi pra um jornal e disse, mesmo que indiretamente, que viu um relacionamento abusivo, ainda que ela não vivesse um relacionamento abusivo, aí faria sentido o Johnny Depp ser indenizado. Mas se ela foi ao jornal e ela mentiu... Será que ela mentiu?
Esse é o ponto. Será que ela mentiu? Acho que Realidade. tudo gira um pouco em torno disso. E qual que tá sendo o problema agora para esse julgamento? Na guerra de narrativas, pelo menos o que a mídia noticia, são pontos em que ela se contradiz. E qual que é o problema de você se contradizer? Porque se você se contradiz no micro, fica questionável o seu macro, principalmente no que tange uma relação a dois. E eu digo isso com todo o disclaimer que, como o Pedro bem falou, numa lógica de relacionamento tóxico, abusivo ou esse tema, como a gente vive numa sociedade ainda machista e patriarcal, em regra, mulheres sofrem abusividade em detrimento a atitudes machistas. Sim, isso é mas notório. nada impede que a mulher seja abusiva e tóxica em relação ao homem, ou o que é mais comum ainda, em que em que isso seja recíproco, que é o que sugere toda a relação deles. Parece que era ruim de ambas as partes, mas ele tem um ponto muito negativo, que conta muito negativamente contra ele, que acho que ele tinha problemas com álcool e drogas. E drogas listas e listas. Eu acho que com remédio, ele tinha visto em remédio. Isso conta muito negativamente. Porque tem vídeos do cara explodindo com ela. O Paul Bettany, que é o cara que até faz... É o Visão. Exatamente. Os Vingadores. Ele tem um áudio que vazou, que eu acho que é bem emblemático nesse caso, que é o Johnny Depp falando coisas horríveis. Uhum. Que ele faria e que ele poderia fazer. Até apesar de a gente reproduzir. Até porque é um gatilho, sabe? Você ouvir um homem falando dessa forma de uma mulher, ainda mais que ele se relacionou. Então, assim, eu acho que eu, fazendo uma análise totalmente de Gossip Girl, sabe? Tô lendo aqui numa revista, não é uma análise jurídica, não é a Natália advogada, é a Natália pessoa. Eu acho que esse julgamento, da maneira como tá, acho que ninguém tinha que ganhar. Foi muito ruim pros dois. Eu acho que não tem como o Johnny Depp se isentar de algum nível de culpa. Eu acho que o que a gente tem hoje já dá pra configurar um nível de abuso. Mas isso também não exclui o fato de, eventualmente, ela também poder ter sido abusiva. O único ponto é que ele tem mais a perder do que ela. Muito mais. Como você bem falou. Sim, porque ele é um pouco mais famoso, no caso. Pouco não, ele é muito mais famoso, sabe? Vocês acham... Agora eu vou falar, assim, pelo que você estava falando, acabou me levando a uma corrente de raciocínio. Vocês acham que essa ação também foi movida justamente por esse embolo do relacionamento? O que eu quero dizer? Às vezes, quando você tem um relacionamento abusivo, por exemplo, um pai e uma mãe que tem um filho, às vezes eles entram numa disputa judicial de pensão, de divórcio, porque aquilo é uma forma de você perpetuar o relacionamento. Aquilo, de alguma forma, você não termina aquele vínculo, fica um negócio meio numa zona cinzenta que não se resolve. Vocês acham que no caso dele, já que tem essa dualidade, essa questão mútua aí da abusividade, que é o que está se indicando, pode também ter sido um caminho de tô perdendo, vou entrar com essa ação para se perpetuar, ou ainda arrastar um pouco mais? Isso aí eu acho que cabe mais a um psicólogo do que provavelmente a gente falar com a nossa posição de advogado ou até de observador do caso, né? Porque, de fato, isso existe, né? Aquela pessoa que não consegue fazer o relacionamento, apesar dele ser super tóxico e negativo para a pessoa. Mas, como bem disse aqui uma terapeuta, eu até retirei aqui o trecho, ela fala dessas mensagens horríveis, né? Johnny mandou mensagens horríveis, mas isso não prova que cometia violência física. Eu acho que eles provavelmente eram emocionalmente abusivos um com o outro. Então, até o próprio caso, né? O próprio julgamento já há uma análise psicológica de ambos os lados, porque isso é até legal o pessoal também ficar sabendo que quando ultrapassa, né, num caso no judiciário, ultrapassa o nosso conhecimento jurídico e precisa de um especialista, a gente conta com perícia técnica específica para poder tratar dos temas. A gente tem um cliente nosso é engenheiro, quando há uma divergência entre ele e uma outra parte, contrata-se um perito judicial especializado em engenharia ou arquitetura, dependendo qual for a questão, para ser o esclarecedor do juízo da divergência, né? E nesse caso aconteceu isso com uma psicóloga. E eu acho válido também ressaltar que aí a gente entra até no Instituto Brasileiro mesmo, da Lei Maria da Penha, quando
quando o Rodrigo citou aqui agora, e no julgamento eles também fazem isso, algumas vezes em que ela consegue demonstrar faticamente que o Johnny Depp se exaltou, ou que ele gritou, ou que ele bateu nas coisas. E ele fala como se ele não chegou nas vias de fato, então não houve violência física, ou seja, não houve violência. Não é. Essa não é uma compreensão nem social e muito menos legal. Violência física não é o único tipo de violência, ela é só um dos tipos de violência. Então, assim, olhando de fora, e agora sim, falando como advogado, dá pra dizer que nessa relação havia violência. Com certeza. Isso é um fato. Violência moral. Agora, com certeza. isso é um fato. Se houve violência física, eu acho que eles também estão tentando muito chegar nesse lugar. Porque ela diz que houve violência física, ela diz que foi agredida, ele diz que não agrediu em determinadas situações. Só que eu acho que esse é só mais uma hipótese de violência dentre todas as diversas que existiam nessa relação. O próprio Johnny Depp comentou que teve uma situação que ele teve o dedo decepado. Sim. Quando ela tacou uma garrafa. Ela tacou uma garrafa de vodka e aí nele. teve decepado, teve que ir correndo pro hospital pra botar no lugar, enfim. Também uma violência física da outra parte. Claro. Dependendo do caso, dependendo do advogado, pode até tentar advogar uma tentativa de homicídio. Entendeu? Porque afinal, você tá ganhando uma garrafa de vida na direção da pessoa. Mas lembrando que a gente tá falando de uma ação civil. Essa não é ação, não é uma ação penal. Por isso eu deixei bem claro que dependendo do advogado da condução que ele vai ter do caso, né? Mas eu acho que eu fico pensando se hoje eles, quando chegam em casa e botam a cabecinha no travesseiro, saindo dessa confusão midiática, se eles fariam diferente no sentido: vamos sentar com o meu advogado, você com o seu, e vamos chegar num acordo? Isso aí seria o melhor. A negociação sempre é o melhor do mundo. Mas assim, Mas será que eles pensam isso ou será que eles realmente querem essa confusão Mas o quê? pra perpetuar, como a gente tava falando aqui? Mas eu acho que pode ter essa análise até meio psicológica que o Pedro tá trazendo, porque eles já tiveram uma parte do divórcio que tinha sido conturbada, ela tinha sido reparada e o divórcio tinha se encerrado. Aconteceu que houve esse artigo e talvez isso tenha trazido alguma questão, motivado ele a processá-la. Foi o Johnny Depp, que é importante falar isso, que é o que mais tem a perder financeiramente em relação à imagem dele, que movimentou todo esse processo que tá rolando agora na Virgínia. Não foi ela, entendeu? Num primeiro momento foi ela, mas agora foi ele. E aí você tem diversos pequenos argumentos que falam, que aí saem na mídia. E aí, né, gente, é isso. Até você conseguir entender e até a gente pra comentar com responsabilidade sobre o que sai na mídia, o que tá no processo e o que dá pra ser julgado verdade ou não. Exatamente. Isso aí eu acho que é uma reflexão que todos nós juristas temos que fazer quando a gente se depara com uma situação dessa, que são os casos em que a mídia se torna um player do caso. E o que eu quero dizer com isso? É quando o caso tem interesse público. E como a condução midiática, né, dos veículos de comunicação desse evento, né, do processo, pode influenciar positivamente ou negativamente o caso, entende? Eu tendo a acreditar que eu tenho uma visão um pouco conservadora nesse sentido, que eu acho que a mídia normalmente acaba influenciando de maneira negativa, não necessariamente pela abordagem dela, mas porque naturalmente pode envaidecer pessoas, os envolvidos, pode trazer paixões no sentido de das pessoas ficarem mais fervorosas com o caso, porque tem mais burburinho, tem aquela confusão, falatório. Você vai estar na conversa de bar de uma terça-feira na hora do almoço, entendeu? Eu acho muito complicado isso. Eu acho complicado pro julgador. Com porque certeza. o jogador é uma pessoa, então é impossível ele ficar alheio ao que está acontecendo. E eu acho que ele tem que ter uma frieza muito grande para focar exclusivamente no que tiver no processo. E não o que está acontecendo por fora de notícia, de propaganda, de pressão midiática, de seja lá o que for, fora do caso do processo, caso da ação judicial em si. E ainda levando em conta que aqui no Brasil, e a gente poderia até falar sobre direito comparado, mas vamos nos ater aqui no Brasil, quando a gente fala de determinados crimes, você tem o julgamento pelo tribunal do júri. O tribunal do júri ele é composto de pessoas das mais diversas áreas e setores da sociedade, não são pessoas técnicas. Então isso
isso reforça ainda mais uma lógica. Ele vem para trazer, sim, um peso social, porque aí são condutas que se entendem que têm um reflexo social e que você tem que pesar o direito na hora de você fazer a dosimetria da pena, ou seja, na hora de você fazer a aplicação da pena. Você tem que pesar o direito na hora que o delegado captura o crime, na hora que o Ministério Público vai lá e vai entrar com a ação penal com base naquilo. Mas o peso do errado ou do certo, às vezes, tem que vir da sociedade, do Tribunal de Direito. E essa pessoa, ainda assim, ela é mais suscetível ainda à frieza, né? Eu vou te dar um exemplo. Deixa eu só interromper, porque o gancho perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de esportes americanos. Já disse algumas vezes aqui e gosto muito de NFL, futebol americano. E eu vi o documentário do O.J. Simpson, do julgamento dele, da perseguição lá nos carros, né? Que foi na final da Copa do Mundo de 94, inclusive. Deu mais audiência que a final, a perseguição do cara. Até, enfim, o pós, né? Do julgamento, nos anos mais recentes agora. E eu lembro que você falou do júri, uma questão central para o processo e para as partes era saber em que bairro, em que região da cidade seria julgado o caso. Porque estava na época, na Califórnia, naquele ano, acho que era 94 foi a época da Copa. Estavam acontecendo muitos casos de violência policial com negros, com o povo preto da Califórnia. E por isso, as pessoas estavam muito... como eu disse, a flor da pele com esse tipo de caso. E ver o O.J. Simpson, que, cara, ele nunca falou-se nada, mas ele matou a esposa. E o documentário dá essa diretriz. Sim, sim. Seria fundamental, porque poderia criar-se uma narrativa de que estão querendo prender mais um preto inocente na Califórnia. Entendeu? E isso foi o advogado era o Rob Kardashian, né? Pai da Kim Kardashian. Pai das Kardashians, inclusive, um baita advogado da época. Ele levou isso como era um ponto fundamental na estratégia. Só para ilustrar o quanto sim, quando é relevante. Tipo de situação é relevante para o processo. Sim, sim. Só para fazer um parênteses aqui, esqueçam o julgamento americano versus julgamento brasileiro. Tá? Ah, não. Então, isso tudo que está acontecendo no julgamento dos Estados Unidos lá do Johnny Depp, isso no Brasil não se aplica, é completamente diferente. Não existe nem esse banco, por exemplo, que vocês estão falando de testemunhas, né? Não é nem assim que funciona. Então, como a Natália disse, por exemplo, o Tribunal do Júri, que é o mais próximo que a gente tem a esse tipo de julgamento americano, sim. É só para crimes contra a vida. Então, assim, nem na esfera civil não existe nada nem próximo a isso. Então, esse é o primeiro parênteses. O segundo parênteses sobre a questão de quem ia testemunhar, o bairro, a importância, é porque também nos Estados Unidos, isso é uma coisa que é importantíssima para os escritórios de advocacia nos Estados Unidos, eles têm o banco com as informações das testemunhas. Sim. Então, eles têm um banco de dados e tem uma equipe específica nos escritórios de advocacia nos Estados Unidos que focam só para estudar quem é aquela testemunha, quem é o cara que vai julgar, quem é o cara, não só a testemunha, como as pessoas que vão estar no tribunal para poder fazer o julgamento. Então, é muito importante lá isso, e aqui no Brasil não existe isso. Porque uma vez escolhendo o local de julgamento, as pessoas escolhem vão ser daquele raio ali, daquele alcance do local do julgamento. Talvez eu não tenha dado essa informação. E aí eles podem estudar quem são as pessoas, o que elas fazem, de repente um posicionamento político delas. Claro, se é homem, se é mulher, se é homem, se é mulher, claro, cor de pele. Então, assim, tudo isso eles têm essas informações antecipadamente, eles estudam as pessoas que vão estar ali para julgar o caso. Para dar a opinião, o veredito deles, que outra vez, no Brasil não existe isso, tá? Inclusive, aí agora vem a dica da Nath, isso me lembrou uma coisa que tem um pouco a ver com esse julgamento. De uma outra forma, é mais de uma análise moral e social do que de fato tem a ver, porque isso aqui é um julgamento civil, eu vou falar de um julgamento penal. Tem uma série na Netflix que ela chama, acho que ela chama Anatomia de um Escândalo. Depois a gente vê, aí a gente coloca um disclaimer, aí eu peço pra Beca colocar um disclaimer, eu acho que chama Anatomia de um Escândalo. A série, basicamente, ela é um julgamento que é sobre se existiu ou não vício de consentimento num ato sexual. Ou seja, o que é vício de consentimento? Vício de consentimento no ato sexual é estupro ou não. Houve estupro ou não houve estupro? A mulher consentiu ou não consentiu? Toda a série gira em torno de um ponto, de um liame muito fino que é
a compreensão, daí entra o que eu falei antes, inclusive tudo se conecta, que é o que é consentimento. Nitidamente, ao longo da série, quem tá acusando e quem tá sendo acusado tem uma noção diferente de consentimento. Essa série, ela não é a série mais legal do mundo, mas ela é uma série que vale pra gente conseguir entender esse tipo de julgamento. E esse é um julgamento que envolve tribunal de júri, aí entra isso que o Pedro falou. A série aborda um pouco isso, sobre quem tá compreendendo, quem tá ouvindo aquela narrativa. É um jogo de narrativas. E até se o seu consentimento, ele é viciada, e a minha compreensão é errada sobre o seu consentimento, sobre se você consentiu ou não. E aí, nesse caso, é estupro? Não é estupro? É interessante. E isso, de alguma forma, poderia se comparar, numa lógica de abusividade em níveis extremos, na relação do Johnny Depp com a Amber. O que será que não acontecia ali entre quatro paredes? Ambos eram muito tóxicos. Isso me parece notório. É claro, assim, pelas provas que ambos trazem. Não é só ela que traz, não é só ele que traz, os dois trazem. Eu, naturalmente, pela minha compreensão que eu tenho hoje de sociedade, eu sou mais tendente a atenuar o comportamento da Amber e não compreender e achar que o comportamento do Johnny Depp ele é um comportamento em que as pessoas passam mais a mão. Ele é um homem, ator de Hollywood, muito rico, que tinha problemas, então eu não tô dizendo que ele faça isso, mas eu consigo entender, visualizar visualmente um ego masculino ficando tão grande a ponto de você achar que você pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, agir de qualquer maneira e achar que aquilo não é abusivo. E talvez ele tenha se relacionado com uma pessoa que aí até tem uma médica aqui que fala isso, que é como se ela tivesse um transtorno de personalidade. Ela analisa a Amber. Borderline, né? O borderline, borderline e transtorno histriônico. assim, Shannon Curry fala isso, uma psicóloga clínica e forense. Acho isso complicado também, porque isso deslegitima em algum nível a vivência da pessoa. Os próprios fatos. Isso pode legitimar uma compreensão de relação da Amber. Então, acho delicado, acho um caso muito delicado. E eu acho que é um caso que fala muito sobre conduta social de relacionamento. Eu não acho que isso deslegitime, não. Porque o próprio... a gente pode considerar o Johnny Depp também um doente, né? Um adicto. Sim, e que tem poder de deslegitimar. Eu acho que o que deslegitima é o desequilíbrio de forças ali, visto que quem é o Johnny Depp e quem é a Amber Heard no mercado do entretenimento, né? Como é que é? Show business, né? E o fato dela ser mulher. Eu acho que isso aí, infelizmente, né? Na sociedade que a gente vive, a regra social, né? Regra não, né? Mas a realidade social é essa. Então, acho que... A condição de mulher te coloca em estado de desigualdade. E o peso das carreiras. Inclusive, isso em Hollywood é falado hoje em dia o tempo inteiro. Isso é interessante, que é um assunto que eles trouxeram. E eu acho que, óbvio, que isso aplica a relações. Não, e Hollywood é uma tendência. A gente viu aquele Harvey Weinstein também. Sim. Aí o evento do Me Too. Me Too, exatamente. E que agora a gente tem um mesmo tipo de abordagem brasileira, porque enfim, né? A gente não pode falar nome aqui que esse cara tá processando o pessoal. Todo mundo sabe quem é. Aquele diretor de comédia da Globo. Processa aí. Pra gente é só mais uma ação, jogador. Manda pro jurídico. Mas ele ganhou, tá? Ele ganhou do Rafinha Bastos. Não foi coisa minha. Mas não, Pedro, não vamos evitar aqui pra... Tudo bem que você não era o advogado, mas pra que mais uma briga, sendo que você não vai ganhar nenhum honorário? Tu vai só se defender, né, meu guerreiro? Pelo amor de Deus. Já baixa os B.O. que a gente tem que fazer pagos. Né, não, meu guerreiro? Calma. A gente gosta de uma briga. Pedro é litigante. Não sou não. Pior que eu não sou, tô falando brincando. Mas, gente, é o que a gente quer falar aqui. A gente apresentou o caso, comentamos, falamos também, né, Burger King e McDonald's, porque é outra briga muito forte que a gente tem, em outra seara, é claro. Mas é importante avisar que esse caso ainda tá rolando. A gente dá nossas impressões iniciais e, bom, se for do interesse do pessoal aí, comenta se querem que a gente fale alguma coisa posteriormente sobre os eventuais resultados e decisões que forem
aparecer agora na conclusão do processo. E Acho que a gente não precisa gravar um outro episódio, mas eu acho que a gente pode efetivamente, quando tiver o julgamento final, dar um no episódio da semana, a gente Perfeito. dá um disclaimer Uma atualização. sobre o caso Show. e Perfeito. complementa aqui o que a gente conversou hoje. E pessoal, só para arredondar também, que se eu não falar, a Rebeca me mata, nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, curte, comenta, compartilha o vídeo, de repente alguém que você conheça possa estar interessado, alguém gosta de uma fofoca jurídica, como a gente está falando hoje aqui também, sempre bom, é do interesse de todo mundo gosta de ser um pouquinho daquele clima de Law and Order, de Suits, né, de uma fofoquinha jurídica. Então, a gente tá concluindo hoje e já sabe, né, qualquer dúvida manda pro jurídico, tá bom? Um beijo e até semana que vem.